Pessoal, dando sequência no nosso conteúdo, né, a gente havia trabalhado a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, e agora a gente vai entrar no novo conteúdo, né, dando sequência, né, no pós-Primeira Guerra Mundial, que é o período entre guerras. Tá? Período entre guerras, né, o próprio nome já fala, é o período que vai do final da Primeira Guerra Mundial, lá em 18 de novembro de 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939, tá? Para ficar mais fácil, não ficar tão extenso, eu vou dividir o período entre guerras em 3 vídeos resumidos: nazismo, fascismo e a Grande Depressão. E depois eu faço um vídeo fazendo a junção desses 3 vídeos, tá? Tudo de forma resumida. Então, essa semana iremos trabalhar fascismo e nazismo. Aí na próxima semana eu trabalho as atividades e na outra eu trabalho a Grande Depressão ou crise de 1929 e faço a junção dos conteúdos, tá bom? Então, a gente percebeu, ou a gente estudou, né, que na Primeira Guerra Mundial, com o término dela, foi feito o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele impunha duras punições, né, severas punições aos países derrotados, em especial a Itália e principalmente a Alemanha. Então a gente vai notar que algumas ideologias políticas vai surgir na Itália e na Alemanha, tá? E dessas ideologias, duas vão ganhar força. Na Alemanha, o nazismo e na Itália, o fascismo, tá? E a gente vai notar que essas duas ideologias, elas vão ser um dos grandes motivos para, obviamente, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá? O fascismo italiano, ele vai surgir em 1919, tá? Através de um grupo de trabalhadores na Itália, obviamente insatisfeitos com a economia, com o atual momento da sociedade, com o término da Primeira Guerra Mundial, e que nenhuma riqueza foi dado aquilo a qual a Itália esperava, né? Pelo contrário, a Itália acabou tendo grandes prejuízos, até sendo taxada como uma das culpadas da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai notar que esses grupos e, obviamente, outros grupos vão começar a se formar contra a política, né, contra os governantes italianos, tá? E aonde de vários regimes totalitários, ideologias, a gente vai notar que o fascismo ele vai ganhar força, né? O Partido Fascista ele acaba ganhando força em 1919 até 1922, do surgimento até 1922 ele ganha muita força. E ele tinha como principal líder Benito Mussolini, tá? Benito Mussolini, futuramente ele vai virar um dos grandes amigos de Adolf Hitler, que foi também o principal líder do partido nazista na Alemanha, tá? Tanto é que a gente vai notar que a Itália e a Alemanha, Benito Mussolini e o Adolf Hitler, eles acabam fazendo uma grande aliança na Segunda Guerra Mundial. Então o fascismo, em 1922, Benito Mussolini, à medida que ele notou que o fascismo estava ganhando força e obviamente tomando a frente de vários sindicatos na Itália, ele resolve fazer uma marcha sobre Roma, como ficou conhecido, uma espécie de revolta, a qual ele, obviamente liderando os fascistas, né, ele propõe dar um golpe de Estado para assumir o poder. É óbvio que alguns governantes, inclusive Emanuel terceiro, que era o rei na época da Itália, ele fica com medo, né? Apesar que a ameaça do fascismo ainda não era tão grande, mas mesmo assim ele chama Benito Mussolini para compor o governo ao seu lado, tá? É onde Benito Mussolini compõe o governo ao seu lado e mais ou menos num período de 3, 4 anos, 1924, 1925, ele consegue aos poucos desfechar um golpe de Estado e o fascismo, liderado por ele, Benito Mussolini, assume o poder na Itália. A gente nota que Benito Mussolini, assim como o próximo vídeo que eu vou fazer do Adolf Hitler, notaremos que eles acabam usando a propaganda, né, a imprensa, a rádio, tudo ao favor dos conceitos idealistas do fascismo e, no caso do Adolf Hitler, do nazismo. Então eles vão usar
toda a propaganda ao seu favor. Então nada de negativo era feito ao respeito de Benito Mussolini e o fascismo na Itália. Tá? E acaba que, a partir de 1925, mais adoradores na Itália vão começar a ter bons olhos para o fascismo, uma vez que o fascismo ele começa aos poucos a reerguer a Itália, tirar a Itália daquela grande crise social e econômica. Tá? E o fascismo ele tinha algumas características, né? Primeiro que ele era contra a democracia, o racionalismo, né? E ele era a favor da glorificação da violência, da guerra, do individualismo, do cooperativismo, ou seja, empresas, sindicatos deveriam ser comandados por uma única esfera, um único sindicato. E esse sindicato ele era comandado pelo Estado. Então a gente nota que o Estado, o fascismo, ele passa a ter o controle de todas as esferas na Itália. Né? E quando vem o advento da crise de 1929, iniciada lá nos Estados Unidos, que um ano depois, em 1930, se transforma na Grande Depressão, a gente nota que o fascismo italiano, a Itália propriamente dita, liderada por Benito Mussolini, ela começa a ter uma expansão. Ela começa a pensar em riqueza, pensar num conceito imperialista, a fazer uma espécie de corrida armamentista, tá? E começa a invadir algumas regiões na Europa. E, obviamente, passa a quebrar o Tratado de Versalhes e deixar a Inglaterra, a França, as nações que venceram a Primeira Guerra Mundial e que criaram esse tratado nervosas com isso tudo. Tá? Então o fascismo começa a ganhar força até pouco antes da Segunda Guerra Mundial. A gente nota que o fascismo de Benito Mussolini, a Itália, ela faz uma aliança com a Alemanha nazista de Adolf Hitler.